Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Ela por Elas dessa semana, sempre um programa super especial para vocês. E hoje eu estou muito feliz que eu estou recebendo a professora de yoga, Renata Tavares. Obrigada, Renata, pela presença aqui no nosso programa. Obrigada. Para falar um pouquinho para a gente sobre essa prática milenar que a gente ouve tanto falar, e na verdade a gente acaba que sabe muito pouco sobre ela. Eu que sou obstetra das minhas pacientes, eu sempre indico, a gente acaba indicando, mas a gente acaba que indica meio assim, sem saber exatamente as propriedades, os benefícios, né, Renata? Para começar, é yoga ou yoga? Se for falar em termo mais erudito, seria yoga, né? Por conta da língua que se fala, que é sânscrito, mas popularmente o pessoal conhece como yoga e cada um que se sinta muito à vontade, né, em utilizar a entonação adequada, né? Eu normalmente falo yoga. Entendi. Então, o que a gente falar, o que importa é falar sobre a prática. Exatamente. Falar, né? O que importa é praticar, na verdade. Mais do que nunca, né? Nós temos um mestre, Patabi Joyce, em que ele costuma falar muito isso, né? 99% de prática, 1% de inspiração. Então, é isso, é praticar e já começar a absorver os benefícios, né? Todos os efeitos relativos à prática. E você estava me contando um pouquinho que você se apaixonou pela prática assim que conheceu, né? Não veio dessa área, mas passou por alguns caminhos. Sim. E quando viu, se apaixonou e parou de fazer tudo e ficou exatamente só na yoga. Exatamente, né? Eu venho, assim, na realidade eu venho de área administrativa, né? Então, fiz contabilidade até o último ano, parei no último ano porque não era a minha praia. E daí depois... Coisa mais fria, né? A contabilidade. Muita coisa. Imagina. E eu não era feliz. Eu era uma pessoa, assim, que realmente eu tinha um nível de ansiedade muito grande e não me encontrava. Fiz várias coisas. Se eu fosse escrever um livro, né, tinha historinha para contar. Mas, assim, eu fiz um monte de coisa que não me trazia essa felicidade, esse bem-estar. Depois de muito tempo, eu já comecei a direcionar para o cuidado com o outro. E aí comecei mais nessa área externa, né? Comecei com maquiagem, estética, depilação, e a coisa foi crescendo, né? Então, fui indo para Tai Chi, que é uma das minhas primeiras formações, que eu tenho uma paixão também imensa. Depois de Tai Chi, Shiatsu, acupuntura, até que chegou o yoga. E o yoga realmente veio coroar, porque na época em que eu praticava, eu já costumava falar que meu corpo sentia falta de algo. Né? Embora eu gostasse muito da concentração que o Tai Chi tem, mas eu sentia muita falta de algo. E quando o yoga chegou, uma coisa que me chamou muita atenção, e eu acho que é bacana a gente falar isso para todo mundo, é que eu me considerava assim, a inflexibilidade em forma de gente. E rápido eu comecei a ter um certo retorno. Nossa, que bom. Bom saber disso, né? Que também me sinto super dura e inflexível. Não existe essa história, Consigo perder essa... Consegue, até porque tudo é prática. É prática e a gente aprender a trabalhar uma coisa chamada um desapego, em que a gente não espera resultado. Eu acho que é como a gente deve procurar agir na vida. Dar sempre o nosso melhor, procurar fazer, ter essa atividade, mas contar que com o tempo as coisas vão acontecer. Né? O seu tempo é um, o meu tempo provavelmente é outro e por aí vai. A gente vai vivendo o processo, que é o que é bom. Nesse caso a gente entra nas indicações também, né? Que às vezes a gente ouve falar assim, eu sou muito agitada, eu sou muito... Não dá pra mim isso não. Então a gente sabe que não tem nada a ver isso. Nada a ver, né? Nada a ver. Eu brinco que yoga, se eu pudesse falar, yoga garrafada, porque a gente pode direcionar para tudo, né, para todas as pessoas, sim, claro. Em primeiro lugar, vai da vontade da pessoa, ela querer se dispor a experimentar. Mas desde crianças, né, que é uma fase interessantíssima também para a gente trabalhar, oferecer esse tipo de atividade, até uma fase mais avançada, uma fase já, né, mais adulta em si, a fase já pessoa idosa, com problemas físicos. E uma indicação que eu vejo hoje muito peculiar é a questão da ansiedade, como você falou, né? Que você vivia, né? E hoje a gente vê muitas pessoas ansiosas, depressivas. Então eu acho que talvez seja um caminho maravilhoso para ajudar essas pessoas. Com certeza. E hoje em dia quem não vive estressado e ansioso, né, Renata? Olha, acho que ninguém, né? Infelizmente, né? A gente tem que estar
ligado a esse mundo. Nós temos uma quantidade de informação muito grande. Hoje em dia eu ando me dedicando e pensando muito na questão do efeito da prática do yoga, da meditação, que depois a gente vai direcionando, esse controle que cada um passa a ter de si, da sua respiração, do seu conhecimento, para filtrar isso tudo que chega até a gente. É verdade. Não? A gente recebe muita informação. Muita coisa. E isso gera muita ansiedade e angústia na gente, porque a gente não consegue processar na mesma velocidade com a que a gente recebe. Com certeza, né? E as pessoas estão assim entrando em várias síndromes, são vários aspectos não tão positivos e que acaba danificando muito a vida pessoal de cada um. Então, a técnica em si, né, o yoga é muito grande. Se a gente fosse falar, nossa, um programa inteiro e teria muita coisa. Não, eu imagino. E o mais importante, eu acho, deve ser a retirada de medicação, né? Que você deve ouvir isso com seus pacientes. Com certeza. Pessoas que começam a praticar e você deve conseguir ver que pessoas começam a parar de tomar aqueles tranquilizantes, aqueles antidepressivos, dificuldade de dormir, insônia hoje, que é muito comum, talvez seja o mal agora do século, né? Que seja, as pessoas não conseguem dormir mais, vai dormir, o dia está ainda passando na cabeça e não apaga, né? Pois é, né? É justamente essa dificuldade de aprender a fazer assim, a hora certa, o local certo para aquilo que você está vivenciando. A gente volta para casa com toda a rotina do trabalho, com todo o estresse, você está vivenciando o teu momento ali com seu filho, com seu esposo e tal, e de repente carregando aquele estresse todo. A ideia é fazer com que através da atividade a pessoa consiga cada vez mais se voltar para ela, né? Equilibrar. Isso. Né? Equilíbrio. A gente usa umas palavras assim meio batidas, mas é verdade. Equilíbrio, harmonia, bem-estar é o tipo de atividade, né, que a gente direciona a pessoa. Sim, né? Com certeza. Nossa, que maravilha falar sobre esse assunto. Me empolgo, né? Mas a gente vai daqui a pouco para o intervalinho e a gente volta falando mais sobre esse assunto e falando sobre a clínica que a Renata está abrindo de yoga e várias outras atividades. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Okay. Você vai contar aqui pra gente, pro nosso programa, tá, Renata? Com certeza. A gente volta então daqui a pouco, depois do nosso intervalo. Screaming, no.